Oi pessoal, meu nome é Marcelli, esse é o meu estágio do ensino fundamental e nesse curso a gente vai falar sobre Sociologia da Educação. Essa é a nossa primeira aula e a gente vai falar sobre o que é Sociologia. Então vamos começar? A Sociologia é a ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos e religiosos. A sociologia, ela se ocupa basicamente de 5 elementos, né, que são a estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais e os papéis que o indivíduo ocupa em sociedade. A sociologia, ela busca explicar os vários fatores que diferenciam o comportamento humano ou, né, pelo contrário, porque os grupos sociais eles tendem a comportar-se de maneira semelhante, né? Então, para o estudo sociológico, se considera que o grupo social, as interações entre os indivíduos e os meios usados para a comunicação dos indivíduos nesse grupo. Assim, o objeto de estudo do sociólogo pode ser de diferentes organizações humanas, como igrejas, empresas, escolas, hospitais, né, times esportivos, né, dentre outros exemplos onde a gente tem grupos de pessoas, né? Ou seja, todas as instituições sociais, né? Igualmente, analisa-se também grupos culturais, a forma e o impacto da gestão governamental dentro de um determinado grupo também, né? Assim, a sociologia parte de um determinado conceito de sociedade, né? Para investigar a sua estrutura social e as relações sociais neste meio. A gente aí vai definir alguns termos aqui, né? Por exemplo, a gente falou de grupos sociais, né? O que é isso? Os grupos sociais, eles são definidos pela interação estabelecida entre as pessoas e o sentimento de identidade existente, né? Entre outros termos também, né? É a forma mais básica de associação humana. Aí, características dos grupos sociais, de modo bem sistemático, né, e bem coerente também, dentro de um grupo social, os indivíduos que compõem desenvolvem uma relação estável, né? Assim, eles compartilham histórias, objetos, interesses, valores, princípios, símbolos, tradições e, sobretudo, as leis e as normas que asseguram as relações interpessoais e o desempenho, né, de determinados papéis entre os sujeitos do grupo social, né? Observa-se que durante a vida a gente vai participar de vários grupos sociais, né? Seja na escola, seja no trabalho, nas manifestações religiosas, tradicionais e culturais, enfim, né? Assim, desenvolvemos muito de nossas reflexões a partir do nosso entorno, né? De modo que a gente pode concluir que um grupo social ele possui uma função primordial na configuração da sociedade. Ele auxilia na criação de uma identidade grupal, bem como na formação dos gostos e preferências, valores e visões de mundo. Alguns mecanismos de sustentação dos grupos sociais, né, são a liderança, né, que é o pessoal ou o institucional, as normas, as sanções e os valores sociais. Para Jean Paul, um filósofo e crítico francês, ele discute sobre a formação dos grupos sociais e atribui à composição dialética dos grupos, né, o conceito de serialidade, né, ou seja, o processo que denota a dispersão e a solidão dos homens à medida que ele é superado, ocorre a constituição de um grupo social, olha aí, por meio do processo inicial denominado fusão social.
Aí, grupos sociais versus agregados sociais, né? Vamos ver um pouquinho o que que é. O que difere os grupos sociais dos chamados agregados sociais é justamente a forma de interação entre as pessoas. Ou seja, uma multidão numa passeata corresponde a um agregado social, é um agregado de pessoas naquele momento ali, em convívio social, em algum tipo de convívio social, por algum motivo. Né? Mas aquele agregado de pessoas não é necessariamente um grupo social, né? É uma coisa momentânea, visto que eles compartilham, de alguma forma, um ideal, uma curiosidade. Contudo, durante a sua efetivação, eles estabelecem um mínimo de comunicação e de relações sociais daquele momento, né? A gente vai ver um pouquinho dos tipos de grupos sociais. De acordo com a relação interpessoal, o tamanho do agrupamento e o grau do contato entre os seus membros, o sociólogo Charles Horton, ele criou uma classificação para os grupos sociais, né? Segundo ele, olha só, a mente é social e a sociedade é mental. Olha aí. A classificação proposta por esse sociólogo, ela divide os grupos em primários e secundários, né? E aí? Por outro lado, ele afirma que a ausência de tal fenômeno demarca o que ele chamou de desorganização social. Aí ele divide em 3 grupos, né, que a gente vai ver, que é os primários. Eles são formados por grupos pequenos. Os grupos primários, eles se estabelecem por meio das relações mais íntimas e duradouras, ou seja, né, que possuem um contato ali direto ou indireto, né? Por exemplo, a família, os vizinhos, os amigos, né? Enfim. Os grupos secundários, né? Eles possuem grandes dimensões e são mais organizados, os quais envolvem relacionamentos de menor contato, né? Mas formais e institucionais. Porém, eles possuem os mesmos interesses e objetivos, né? Por exemplo, ali os grupos formados em igreja, né? Nos partidos políticos, dentre outros exemplos que a gente pode citar aqui, né? Nos grupos intermediários, nesse tipo de configuração, há a existência de contatos maiores e menores, que incluem os grupos primários e secundários. Por exemplo, no ambiente escolar, onde se desenvolvem relações mais íntimas, né, e até mesmo afetivas, em relacionamentos de menor contato, por exemplo, com o diretor da escola. Há relações afetivas com os colegas, né, e relações de menor contato a gente cita ali com o diretor da escola. Aí, alguns exemplos de grupos sociais, né? Na construção da relação intersociais, os grupos são um grupo familiar, profissional, educativo, político, religioso, de lazer e entretenimento, né? A gente vai ver um pouquinho sobre o conceito agora de sociedade. A sociedade, ela é um conceito polissêmico, né? Ela possui muitos significados. Ela é utilizada tradicionalmente para determinar um grupo de indivíduos que compartilham algumas características, né? O termo da sua origem, ela vem lá do latim socius, né? Que significa parceiro, companheiro. E societas, que significa associação entre comuns. Então, é uma associação entre parceiros, olha aí. E aí, como é que surgiu lá a sociedade? As primeiras organizações sociais que pode se pensar estariam relacionadas às organizações familiares, né? Restritas lá, mãe, pai, filho, filho e tal. Ou os alargados, né? Tipo tios, primas, etc, né? No entanto, existem vários modos de organização social, né? Em geral, os participantes desses grupos, eles compartilham um modo de vida fundamentado em linguagem, tradições, valores, morais, né? Normas, território e outros fatores que geram uma ideia de pertencimento a um determinado grupo, como o surgimento do Estado. Né? O estabelecimento da sociedade ele baseia-se ali no espaço público
e no conjunto de normas, né? Esses elementos eles vão determinar as interações entre os indivíduos, construindo uma identidade cultural comum. Sendo assim, o conceito de sociedade ele está fundamentado em fatores territoriais, culturais, políticos e históricos que unem os seus indivíduos, né? E aí a gente tem alguns fatores de coesão que são responsáveis ali por uma criação de pertencimento entre os indivíduos, que são a religião e as crenças, o governo, as leis, a educação, a língua, a reprodução de rituais, né? Seja batizados, casamentos, enterros ou até uma cremação, né? O território, os modos e os bens de produção. A gente vai ver um pouquinho também o que é a sociologia, o estudo da sociedade como ciência. O que é isso? A sociologia, ela surge como uma consolidação do pensamento moderno, que desenvolve o pensamento científico desde a Revolução, gerado pelo pensamento de Nicolau Copérnico, né? O desenvolvimento científico ele ocorreu em diversas áreas e a sociologia ela busca incorporar as questões relacionadas à sociedade como um objeto de estudo científico, né? Foi Augusto Comte que ele cunhou o termo sociologia, né? Ele foi o autor do primeiro estudo sistemático sobre a sociedade. Também são considerados fundadores das ciências o Max Weber e o Emílio Durkheim, né? Os autores eles foram responsáveis pela compreensão da sociedade como um objeto de estudo e propuseram métodos, né, capazes de servir com base nesse estudo nascente, né? Lá na divisão do Durkheim, a sociedade ela determina o modo de ser e agir dos seus sujeitos, né? E essa é uma inversão do pensamento tradicional, né? Que referia-se à sociedade como uma construção dos seus indivíduos, né? Então, desse modo, os fatos sociais são determinados como coisas, objetos passíveis de um estudo metódico, sistemático e empírico até, né? Isso torna possível o estabelecimento da sociologia como uma ciência, apartada do pensamento meramente filosófico acerca do desenvolvimento da sociedade. Weber, por outro lado, ele afirma a importância dos indivíduos nas construções sociais. Lá no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele buscou estabelecer uma relação entre o desenvolvimento ético dos grupos sociais e os seus efeitos na estratificação social. Ao longo da história, os estudos sobre a sociedade intensificaram-se e buscou-se identificar e propor soluções para as questões sociais. A mudança social tornou-se o horizonte das ciências sociais. As relações sociais. O que é isso, né? Na sociologia, as relações sociais elas absorvem um conceito complexo, desculpa, que trata do conjunto de interações entre os indivíduos ou grupos sociais, né? Que seja na casa, na escola, no trabalho, enfim, né? Elas representam as diferentes formas de interação que ocorrem em diversos espaços sociais, podendo ocorrer de maneira natural ou através de interesses individuais. Inicialmente, né, devemos atentar para uma característica muito importante dos homens, né? Os seres humanos, eles são seres sociais e, a partir disso, a socialização é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, uma vez que ela integra os grupos sociais, né? Ela resulta num processo de assimilação e identificação, ou seja, quando o ser humano se identifica com tal grupo, fazendo parte dele. Durante a vida, desenvolvemos diversas relações sociais que são fundamentais para a evolução da sociedade e dos seres humanos. Uma vez que elas são a base para a constituição da sociedade estrutural,
Um ser humano que não desenvolve as relações sociais pode apresentar diversos problemas patológicos, né? Como depressão, isolamento social, preconceitos, né? Entre outros exemplos. É, Atualmente, as relações sociais, elas ganharam uma nova possibilidade de desenvolvimento, né? Ou seja, é através da internet e, sobretudo, das redes sociais, né? A gente vai ver um pouquinho agora dos tipos de relações sociais. De acordo com o texto, né, que ocorrem as relações sociais, elas podem ser formais ou informais, né? As formais, elas são destituídas de relação, de companheirismo e afeto entre os membros. As relações formais, elas geralmente são passageiras e desenvolvidas em diversos contextos da vida. Por exemplo, no trabalho. As informais, né, são relações duradouras e desenvolvidas por meio do afeto entre as pessoas que interagem e, portanto, realizada por meio de uma linguagem mais coloquial, né? Por exemplo, as relações familiares e a amizade, né? Aí a gente tem alguns exemplos de relações sociais, né? Que é a relação familiar, cultural, pedagógica, econômica, comercial, política e religiosa. As relações sociais de produção, aí segundo o Karl Marx, né? Ele foi um filósofo alemão, né, e um dos fundadores do socialismo científico. Seus estudos contribuíram na área da sociologia, sobretudo das relações e produção estabelecida pelos homens. Segundo ele, as relações sociais são desenvolvidas por meio das relações de trabalho, ou seja, por meio das forças produtivas e dos modos de apropriação dos meios de produção. Na palavra intelectual, as relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas, né, adquirindo novas formas produtivas. Os homens modificam o seu modo de produção e, modificando o modo de produção, o seu modo de ganhar a vida, modificam também a todas as suas relações sociais. Max Weber e as relações sociais, né, o que ele diz pra gente? Ele foi um intelectual alemão e um dos fundadores da sociologia que contribuiu para os estudos sobre as relações sociais, né? E segundo ele, por relação social entendemos o comportamento reciprocamente referido quanto ao seu conteúdo de sentido, por uma pluralidade de agentes que se orienta por essa referência. A relação social, ela consiste, portanto, numa complexa e exclusivamente na probabilidade que se haja socialmente numa forma pelo sentido, não importando por enquanto em que se baseia essa probabilidade, né? De acordo com Weber, as relações sociais elas compõem um conjunto de ações entre os seus autores, né, sendo essencial na estrutura da sociedade. Para ele, as relações sociais são classificadas de duas maneiras, né? Aí, que são as relações comunitárias e as associativas, né? As comunitárias são as de teor afetivo, e elas estão baseadas no sentimento, né? As associativas, é, elas estão no objeto, ela está baseada na razão e na união de interesses, né? E a gente tem a pergunta, como é que surgiu a sociologia, então? Os estudos relativos à sociologia vão ganhar força a partir do fim da Revolução Francesa e o advento da sociedade dominada pelo modo de produção industrial. Por isso, mais que buscar a resposta na teologia e na política, vários pensadores preferiram entender as mudanças econômicas a partir dos grupos sociais. A sociologia, como uma disciplina separada das demais ciências humanas, né, ela surgirá como o francês Augusto, que cunhou o termo, né? Ele foi o primeiro autor que fez um estudo sistemático sobre a sociologia. E para ele, essa ciência ela é culminação do método científico, né?
Ele defendia o racionalismo diante de tudo, né? Então, mais do que transformar as matérias científicas numa nova religião, o positivismo, né? No entanto, outros pensadores já tinham analisado as relações humanas de um ponto de vista dos grupos como Simon e Alex, né? Além disso, o Marx ele faz uma contribuição primordial com as teorias das classes sociais, né? Os pioneiros da sociologia como ciência, que foi o Emile Durkheim e o Marx, aí a gente vai definir alguns termos aqui, né, que a gente falou do Augusto, né? Ele foi um dos mais importantes filósofos e sociólogos franceses, né? Atribui-se a ele a criação da disciplina da sociologia, bem como a corrente filosófica, política, científica, conhecida como positivismo, né? Sua contribuição teórica ainda é importante com o conceito político da Lei dos Três Estados, né? Aí a gente tem um pouquinho da biografia dele, né? Ele nasceu na França em 19 de janeiro de 1798. Ele era filho do oficial Taxas, né? E um monarca devoto do catolicismo. Em 1814, ele ingressou na Escola Politécnica em Paris, com apenas 15 anos. Ele destacou-se como aprendiz, um aprendiz brilhante, por sinal. Em 1817 a 24, ele foi secretário do Conde Henri, grande nome do socialismo, o qual ele teve uma grande influência, né, decisiva na obra do Augusto, né? Mais tarde, em 1822, ele publica o Plano de Trabalhos Científicos para reorganizar a sociedade. Pouco tempo depois, ele sofre um colapso nervoso, lá em 26, o qual ele se recupera somente em 1830. Né? Nesse meio tempo, ele publicou 6 volumes do curso de Filosofia Positiva, né? Então, em 1832 a 42, ele foi um tutor e examinador. Ainda em 42, ele se separou da sua esposa e inicia um relacionamento platônico com Clotilde Vance. Nesse contexto, Augusto já vivia do favor financeiro dos seus amigos e admiradores. Em 1848, ele criou uma sociedade positivista, né? Em 1851 e 54, ele redigiu o Sistema de Política Positiva, no qual ele propõe uma interação para a sociedade humana. No ano de 1856, ele publicou o primeiro volume, Síntese Subjetiva, o qual não completou, pois ele morreu de câncer em Paris no dia 5 de setembro de 1857. As principais ideias dele. É importante salientar que ele viveu sobre a Revolução Francesa, né? Então, ele tem uma ciência moderna e da Revolução Industrial. Portanto, seus ditos e escritos são referentes às intensas transformações sociais, econômicas, políticas e ideológicas, tecnológicas e científicas decorrentes da consolidação do capitalismo, né? Nesse contexto, ele percebeu que os fenômenos sociais eles deveriam ser percebidos como outros fenômenos da natureza. Isso porque eles eram apenas um tipo específico da realidade teórica, o que implica que devem ser enunciados em termos sociais. Ele cunha o termo sociologia para designar uma doutrina social baseada em princípios científicos, dividindo-as em 2 campos, né? Os estudos das estatísticas sociais para a compreensão das forças que mantêm a coesão social, as dinâmicas sociais em si, né? Para os estudos das causas das mudanças sociais. Portanto, a física social ou a sociologia partiria dos princípios da observação, da experimentação, da comparação e classificação enquanto métodos. Ele tinha como finalidade tudo o que é positivo, ou seja, o real, o útil, o certo, o preciso, o relativo, o orgânico e o simpático, né?
Daí surge a outra contribuição, que é o positivismo, né? Ou seja, a visão pela qual a análise dos fatos abandona a consideração das causas, dos fenômenos e das pesquisas, suas leis, uma vez que os fenômenos são observáveis, né? O positivismo, ele pregava um modelo de sociedade organizada, na qual o poder espiritual não mais prevaleceria, ficando o governo a cargo dos sábios e cientistas. Este novo método, ele gera para a ciência caracterizar uma observação em aliança com a imaginação. Estas são sistematizadas, por sua vez, segundo os princípios adotados pelas ciências exatas e biológicas. Contudo, vale notar também o fato de perceber que cada tipo de fenômeno possui suas particularidades, e isso implica em dizer que há um método específico de observação para cada fenômeno. Outra importante criação do Augusto foi a religião da humanidade. Com base nas teologias e metafísicas, isso tudo ocorre reconhecendo a prepotência do papel histórico desempenhado pelos estágios provisórios da humanidade previsto na Lei dos Três Estados. Seu pensamento influenciou pensadores como Karl Marx, né, Emile Durkheim, entre outros. Criador do altruísmo, a filosofia de Comte, para a humanidade, se resumia em viver pelos outros, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a Lei dos Três Estados agora. Então, a Lei dos Três Estados. Ela representa as fases necessárias para a evolução humana, onde cada uma delas teria suas abstrações, suas observações e sua imaginação própria. A observação da evolução das concepções intelectuais da humanidade seguiria o estado teológico, o estado metafísico, o abstrato ou o estado científico ou positivista, né? No primeiro, os fatos observados seriam explicados pelo sobrenatural, ou seja, deuses e deusas, né, aos quais comandariam os fatores que compõem a realidade. No segundo estágio, a realidade seria pesquisada diretamente, mas ainda haveria a presença do sobrenatural, a natureza, o povo, o capital, né? No terceiro e último estágio evolutivo da humanidade, os fatos seriam explicados segundo leis gerais, abstratas, de ordem inteiramente positiva, né? Nesse viés, o fator absoluto é substituído pelo fator relativo, pois tudo seria relativo, exceto a lei absoluta da relatividade. Aí a gente tem ali as principais obras dele que a gente vai citar agora, né? Que é o curso da filosofia positiva, o discurso sobre o espírito positivo, uma visão geral do positivismo e a religião da humanidade, né? Aí a gente tem uma curiosidade sobre ele. Em amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo, né? Ele fundamentou os dizeres na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Olha que interessante, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o racionalismo. O racionalismo é uma corrente filosófica que atribui particularmente uma confiança à razão humana, ao processo que acredita que é dela que se contém os conhecimentos. Saber de onde vinha o conhecimento era uma preocupação da filosofia. A tentativa de responder a essa questão, ela resulta no aparecimento de pelo menos duas correntes filosóficas, né? O racionalismo, que do latim o ratio significa razão, e o empirismo, que do grego significa experiência, a razão da experiência, né? A experiência da razão. A doutrina do racionalismo alega que tudo o que existe tem uma causa inteligível, ainda que essa causa não possa ser aprovada empiricamente, né? Ou seja, o pensamento por meio da razão, ele é capaz de atingir a verdade absoluta. O racionalismo, ele baseia-se no princípio de que a razão, ela é a principal fonte de conhecimentos e essa é inata aos humanos, né? Assim, o racionalismo lógico,
ele seria constituído através da educação de ideais, tal como os conhecimentos de matemática, por exemplo, né? O racionalismo cartesiano é uma referência que faz ao pensamento dos Descartes, um dos principais pensadores dessa corrente. René, de quem é célebre a frase penso, logo existo, lançou as bases do racionalismo. Para esse filósofo e matemático francês, havia três conjuntos de ideias: adventícias, factícias e inatas, né? A adventícias ela é representada pelas ideias que abrolham por meio de informações obtidas pelos nossos sentidos, né? As factícias são ideias que têm origem na nossa imaginação. As inatas que não dependem da experiência e estão na nossa mente ao nascermos. A gente vai falar um pouquinho do racionalismo e o empirismo, então, né? Ao contrário do racionalismo, que é basicamente a razão, a corrente filosófica, o empirismo prega que o ponto de partida dos conhecimentos é a própria experiência. Para os defensores do racionalismo, o empirismo é duvidoso, especialmente pelo fato de que a experiência de cada um decorre da perspectiva sensorial, a qual é uma dessas vezes sujeitos a erro, né? O aprimoramento kantiano, né, é ainda, para o filósofo alemão, o racionalismo caminham juntos, de mão dadas, o empirismo e o racionalismo, né? O racionalismo e o renascimento, o pensamento racionalista, ele marcou a mudança de mentalidade propiciada pelo renascimento. Desculpa. O renascimento ele foi um movimento cultural, econômico e político que teve origem no século XV, na Itália. Ele teve início com o declínio do sistema feudal e das outras características medievais. Quando o racionalismo cristão ele trata uma doutrina que surgiu no Brasil a partir do movimento espírita, que em 1910 que foi difundida pelo mundo, né? O positivismo ele é uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX. Ela defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. A partir desse saber, pode-se explicar coisas práticas, como das leis da física, né, das relações sociais e da ética. É notável no positivismo duas orientações: a orientação científica, que busca efetivar uma divisão da ciência, e a orientação psicológica, que é uma linha teórica da sociologia, a qual investiga toda a natureza humana, verificável, né? E a corrente positivista ela promove o culto da ciência, o mundo humano e o materialismo, em detrimento da metafísica e o mundo espiritual. A história do positivismo. O termo positivismo foi criado como um conceito pela primeira vez para designar o cienticismo enquanto método pelos filósofos franceses Claude Henry e Comte Saint. Porém, será Augusto, seu discípulo, que irá se apropriar do termo para denominar sua corrente filosófica. Sua obra fundamental, o curso de filosofia positiva, escrito em 1830 e 1842, é o Tratado Metodológico Positivista. Vale destacar que Comte viveu no contexto do fim do iluminismo e a ascensão do cientismo, né? No qual existe a crença de que a forma do intelecto tudo pode. Contudo, como morreu alguns anos antes de Darwin publicar A Origem das Espécies e Marx escrever O Capital, ele não se influenciou pelas ideias desses autores, né? As características do positivismo, vamos ver um pouquinho. Enquanto doutrina filosófica, sociológica e política, o positivismo tem a matemática, a física, a astronomia, a química, a biologia e também a sociologia como modelos de científicos, né? Isso porque estas se destacam segundo seus valores cumulativos e transculturais.
Por outro lado, podemos dizer que o positivismo é a romantização da ciência. Ele deposita sua fé na onipotência da razão, apesar de estabelecer os valores humanos como diametralmente opostos aos da teologia e da metafísica. É também uma classificação totalmente científica do conhecimento e da ética humana, onde se desconfia da introspecção como meio de se atingir o conhecimento. Assim, não há objetividade na formação obtida, tal como fenômenos não observáveis. Esses seriam inaceitáveis na ciência, né? Que ela somente se fundamenta em teorias comprovadas, por métodos científicos válidos, né? Desse modo, a experiência sensível seria a única a produzir dados concretos, positivos, né? A partir do mundo físico ou material. A metodologia básica positivista, ela é a observação dos fenômenos, né? Dela se privilegia a observação, a imaginação dos fatos, né? Desconsiderando completamente todo conhecimento que não possa ser comprovado cientificamente, né? E por fim, vale dizer que a ideia-chave do positivismo é a lei dos três estados, teológico, metafísico e positivismo. O teológico é onde o ser humano busca a explicação para a realidade por meio de entidades supranaturais, né? O metafísico, do qual os deuses são substituídos por entidades abstratas, como o éter, para explicar a realidade. O positivismo da humanidade é onde não se explica o porquê das coisas, mas sim como, a partir do domínio das leis de causa e efeito. A gente vai ver um pouquinho do positivismo enquanto religião, né? Com a obra Sistema de Política Positiva, Augusto criou a religião da humanidade, né? Ou a religião positiva, né? Ela tem as seguintes características: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Desse modo, ele busca viver às claras e viver por outra ordem, né? Outro autorismo, e é a palavra de ordem. Portanto, a unidade espiritual ela é estabelecida pela ciência, a religião da humanidade, a única capaz de regeneração social e moral. Essa religião ela também possui um ser supremo, né? Ela seria a humanidade personificada e sua formação ela emana um conjunto de inteligências convergente de todas as gerações passadas, presentes e futuras, as quais irão aperfeiçoar o gênero humano. É curioso notar que a religião positivista, ela também utilizava símbolos, sinais, dias de santos, grandes tipos humanos, né? Sacramentos e comemorações cívicas, né? Eles tinham um calendário próprio. O calendário positivista, ele é a base lunar e com 13 meses de 28 dias, né? E a gente vai ver um pouquinho do positivismo no Brasil. Essa corrente filosófica, ela se espalhou pela Europa durante a segunda metade do século XIX. Já no Brasil, ela chegará apenas no século XX, quando as ideias de Comte serão propagadas pelos pensadores, né? Aí a gente tem alguns aqui: Miguel Lemos, Teixeira Mendes, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Tobias Barreto, Silvio Romero, né? Entre outros. Aí a gente tem algumas curiosidades. Existem correntes de outras disciplinas que se denominam positivistas, né? Sem ter uma relação com o positivismo de Comte, né? O positivismo, ele é uma relação radical ao idealismo alemão e ao romantismo, né? Augusto foi o criador da palavra altruísmo para resumir o ideal da sua nova religião. Os termos ordem e progresso na bandeira do Brasil são de inspiração positivista. Os precursores do positivismo na França foram Montesquieu e Jean.
As teorias de Comte foram criticadas pela tradição sociológica e fisiológica marxista, especialmente pela escola Frankfurt. Para Karl Marx, a gente vai falar um pouquinho dele agora, ele foi um filósofo ativista alemão e um dos fundadores do socialismo científico e da sociologia. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia e a história, e até a pedagogia, né? A bibliografia de Karl Marx. Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Trevris, na Alemanha, no meio de uma família acomodada. Ele ingressou primeiro na Universidade de Bonn e mais tarde se transferiu para a de Berlim, como Instituto Escolar de Direito. Ele abandonaria o curso para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma instituição. Ali, ele discutiria com jovens que defendia a constituição do Estado forte e eficiente, tal como fizera Hegel. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta, com o qual ele escreveria e editaria inúmeros livros, mais tarde a Gazeta foi fechada e Marx ele foi para Paris. Ele também se casa com uma filha de barão, Jenny, e com quem ele teria 7 filhos, dos quais somente 3 chegariam à vida adulta. Igualmente, ele teve um filho com a militante socialista e empregada doméstica Helena. A paternidade da criança seria assumida por Engels, né? Após o fechamento da Gazeta, os anos seguintes não seriam fáceis para Marx, né? Porque ele liderou publicações que criticavam duramente o governo alemão. Ele foi expulso da França e da Bélgica a pedido do governo alemão, graças a uma arrecadação de fundos feito pelos seus admiradores e amigos. Marx foi para Londres, né, onde ele continha sua investigação sobre a sociedade industrial, né? Para ele, o Karl ele adoece, né, de uma inflamação na garganta que o impede de falar e alimentar-se normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, ele faleceu em Londres, dia 14 de março de 1883. As obras e as teorias de Karl Marx, com a colaboração do intelectual também alemão Friedrich, ele publicou o Manifesto Comunista em 1848. Nele, Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários do mundo. Isso ocorre às vésperas da Revolução em 1848, na França, a chamada Primavera dos Povos, né? Em 1867, ele publica o primeiro volume da sua obra mais importante, que é o Capital, onde sintetiza suas críticas ao capitalismo. Essa coleção causaria, nas décadas seguintes, uma revolução da maneira de pensar a história e a economia, a sociologia e as demais ciências sociais e humanas. Aí, crítica ao capitalismo. Para Marx, as condições econômicas e a luta das classes são agentes transformadores da sociedade. A classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois ele se encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que brigar pelos seus direitos, e essa luta que moveria a história segundo Marx. Marx pensava que o triunfo ele faria surgir uma sociedade sem classes. Isso seria alcançado pela união da classe trabalhadora, organizada em torno de um partido revolucionário. Também apontou para a mais válida quando explica que o lucro do patrão é obtido a partir da exploração da mão de obra do trabalhador. Aí o socialismo científico. Ao elaborar uma teoria sobre as desigualdades sociais e propor uma forma para superá-los, Marx ele criou o que se denominou socialismo científico, né, contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa. Marx ele considerava
inevitável ação política do operariado, a Revolução Socialista, que faria surgir uma nova sociedade. De início seria instituído o controle do poder pela ditadura, do proprietário e da socialização dos meios de produção, eliminando a propriedade privada. Na etapa seguinte, a meta seria o comunismo, que representaria o fim de todas as desigualdades sociais e econômicas, incluindo a dissolução do próprio Estado. Em 1864, a fim de conjugar esforços, funda-se a Associação Internacional dos Trabalhadores, em Londres, que ficou conhecida posteriormente como a Primeira Internacional. A entidade expandiu-se por toda a Europa, cresceu muito e acabou dividida. Depois de um longo processo, em 1886 foi oficialmente dissolvida. Aí a gente vai falar um pouquinho o marxismo, né? As relações dos operários aos efeitos da Revolução Industrial, ela fez surgir críticos, né, que propunham reformulações sociais. Eles sugeriram a criação de um mundo mais justo e foram chamados de teóricos socialistas, como Simon ou Proudhon, né? Entre vários outros pensadores. O alemão Karl Marx, ele viveu na França, na Bélgica, na Inglaterra. Ele testemunhou as transformações sociais decorrentes da industrialização, né? E as influências do marxismo, né? As teorias dele influenciaram a Revolução Russa, em 1917, além de teóricos e políticos, né? Entre eles Lenin, Rosa Luxemburgo, entre outros, né? Cada um deles estendia a teoria e buscava adaptá-la à sua realidade específica. Assim, a gente tem o marxismo-leninismo, né? Que é na União Soviética, o socialismo moderno na América Latina. Vários foram os governos que se proclamaram socialistas, né? Como Cuba, Coreia do Norte, entre muitos outros, né? Aí a gente vai ver agora algumas frases de Marx. Os filósofos, eles limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. A produção econômica e a organização social dela resulta, necessariamente para cada época da história, constituem a base da história política e intelectual dessa época. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta das classes. Os homens fazem sua própria história, mas não fazem sobre as circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o poder, os limites desse poder e o caráter desses limites, né? Aí um contexto histórico, a gente vai fazer um resumo aqui, né? Grandes transformações econômicas, políticas e sociais ocorrem na Europa no fim do século XVIII e no início do século XIX. Todas essas mudanças, elas foram acompanhadas por teorias e doutrinas que buscavam condenar ou reformar a ordem capitalista burguesa. Estruturam-se, então, as teorias socialistas vinculadas a um novo ramo da ciência, a economia política. A Inglaterra era onde mais se verificava essa mudança. O país adquiria uma nova configuração social com a industrialização e o eixo do rural, que forneceu a mão de obra das fábricas das cidades. Não existia nenhuma legislação trabalhista, as jornadas de trabalho nas fábricas instaladas em locais insalubres eram da maioria superiores a 14 horas, a miséria aumentava nas cidades, né? Além das condições subhumanas de trabalho, os operários eles enfrentavam enormes dificuldades em épocas de guerra, né? Nesse período, a fome se disseminava pelo continente europeu
em consequência dos elevados preços dos gêneros alimentícios, né? Mais grave ainda era o efeito provocado pelo emprego, que era cada vez maior, e o aumento das máquinas no processo produtivo também, né? E com isso o trabalho humano, o repetitivo e automático, ele recebia uma remuneração cada vez menor. O descontentamento só aumentava à medida que cresciam as razões para os conflitos, prenunciando uma revolução industrial. Surgiram as primeiras organizações trabalhistas que buscavam organizar a luta da classe operária, sendo em vista como organizações criminosas pelos industriais, né? Foi nesse ambiente de mudanças que viveu e estudou Karl Marx, né? O Emile Durkheim, a gente vai falar um pouquinho dele agora também. Ele foi um sociólogo, filósofo e antropólogo, judeu e francês. Ele é considerado o pai da sociologia, pois ele trouxe para essa ciência elementos como pesquisa quantitativa para embasar os estudos. Também conseguiu que a sociologia fosse considerada uma disciplina acadêmica, né? A gente vai ver um pouquinho da bibliografia dele. Ele nasceu na França, 15 de abril de 1858. Nasceu numa família de judeus, onde os homens de 8 gerações anteriores se dedicaram a ser rabinos, né? Este também era o destino dele, né? Mas ele preferiu abandonar a escola rabínica. Aos 21 anos de idade, ele ingressou na Escola Normal Superior de Paris, onde ele se graduou em filosofia no ano de 1882 e sob a orientação do professor e historiador Fustel. Seus trabalhos teóricos começaram quando ele ingressou na Universidade de Bourges como professor de pedagogia e ciência social. A partir daí, desafiar a sociedade acadêmica ao distribuir um novo campo do saber, a sociologia. Ele reuniu em torno de si colaboradores especializados em história, etnologia, entre outros, né? Fruto de esforço foi a publicação da revista Sociologique em 1989 a 1912, que é considerada uma das revistas de sociologia mais científicas que se publicaram, né? Ele escreveu centenas de estudos acerca de temas como educação, crimes, religião e suicídio. Suas obras estudadas são Regras de Método Sociológico, publicada em 1895, O Suicídio, em 1897. Ele faleceu em Paris, em 15 de novembro de 1917, onde ele se encontra enterrado no cemitério de Montparnasse. Surgimento da Sociologia de Durkheim. Além de ser fundador da Escola Francesa de Sociologia, ele constituiu a Sociologia Moderna, ao lado de Karl Marx e Max Weber. Também é um dos responsáveis por tornar a sociologia uma disciplina universitária, tal qual era a filosofia ou a história. Ainda assim, ele inovou ao introduzir a pesquisa empírica à teoria, o que daria uma solidez à sociologia. As regras do método sociológico, né? As obras do método sociológico, publicada em 1895, é de suma importância para a sociologia moderna. Nesse livro, ele define a metodologia do estudo de toda a área das ciências sociais. Nessas páginas, ele estabelece as regras para a sociologia enquanto ciência. Seus métodos de pesquisa, ele atribui a um objeto de estudo a sociedade. A gente destaca daí algumas regras do método sociológico, segundo ele, que são: o objeto da sociologia é o fato social, né? Deve-se utilizar-se instrumentos próprios das ciências exatas, como estatísticas, para realizar o estudo sociológico. É preciso construir uma ligação entre o fenômeno observável
E a experimentação, né, formula-se hipóteses sobre o contato social e serão válidas ou não. As teorias de Emile Durkheim, ao afirmar que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ele coloca um objeto sociológico enquanto objeto científico. Assim, ele considerava que só a ciência, em um novo paradigma racionalista, poderia conduzir as respostas acerca à frente às mudanças sociais cada vez mais rápidas. Em resumo, a sua obra constitui-se uma teoria de coesão social, para responder como sociedades poderiam manter a sua integridade e a ocorrência na era moderna. No final do século XIX, quando Durkheim viveu aspectos como religião, família e trabalho, ele estava perdendo a importância, né? Aí ele viveu uma época onde as pessoas elas abandonavam o campo e iam em direção à cidade, né? Ali elas encontravam melhores condições materiais, mas elas perdiam a sua identidade, a sua solidariedade que existia nas zonas rurais, né? A sociabilidade, então, a gente vai ver um pouquinho. Segundo ele, o homem ele seria um animal bestial que só se tornou humano na medida em que se tornou sociável. Por isso, o processo de aprendizagem, que foi chamado de socialização por Durkheim, é o fato de basilar na construção de uma consciência coletiva. Através da educação formal, entramos em contato com ideias que nos darão o sentido de pertencimento, né, a um grupo que seja ele uma igreja ou uma prática. Dessa forma, a vida na cidade sobre o capitalismo, ela é retirada do ser humano, suas referências identitárias, para criar seres sem esperança. Com a construção de uma escola laica e dos valores morais, seria possível superar esse impasse, né? E a gente vai ver um pouquinho o fato social. Uma das suas principais contribuições à sociologia foi determinar o fato social, os quais nos ensinam como devemos ser, sentir e fazer. O fato social é, na realidade, que já encontramos quando nascemos. Escola, governo, religião, ritos sociais, enfim, né? Tudo que já tem quando a gente nasce. Resumindo, né? Tudo aquilo que temos que cumprir por obrigação social ou porque a lei pode nos punir, né? Aí a gente tem 3 prioridades que são cruciais, né? Que é a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. Estas são as leis que conduzem o comportamento social, ou seja, o que governa os fatos sociais, né? O ser humano, ele é responsável pelos fatos sociais. Afinal, as pessoas, elas sentem, elas pensam, ou fazem ou não, né? Depende da vontade individual, pois elas são uma conduta instituída pela sociedade. Sua teoria também ficaria conhecida como funcionalista, né? Uma vez que ela faz uma analogia com as funções do organismo. A existência e a qualidade de diferentes partes da sociedade são descompostas pelos papéis que exercem para manter o meio social balanceado. Instituição social e anomia, né? A teoria de Durkheim, ela estuda a função da instituição social, a sua constituição e o seu enfraquecimento, que o sociólogo chamaria de anomia, né? A gente vai ver um pouquinho a instituição social, então. A instituição social, ela seria um conjunto de regras e artifícios uniformizados socialmente para conservar a organização do grupo, e por isso elas são tradicionalistas por essência, né? Como, por exemplo, ele citava a família, a escola, o governo, a religião.
né? Entre outros exemplos que a gente pode citar aqui. Elas atuam dificultando a oposição às mudanças pela conservação da ordem. Já a anomia, né, ela seria uma situação onde a sociedade ela ficaria sem regras claras, sem valores e sem limites. Este cenário ocorre quando a sociedade se vê incapaz de interagir, né, integrar determinados indivíduos que estão afastados devido ao abrandamento da consciência coletiva, né? Daí a gente vai citar as principais obras ali do Durkheim, da divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio, a educação moral, a sociedade do trabalho, as formas elementares da vida religiosa e as lições de sociologia. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula, né? A parte 1 da nossa primeira aula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigada!